Olá, meus queridos amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago para vocês uma carta psicografada muito especial, a do cantor João Paulo, que formava a inesquecível dupla com Daniel, um homem de coração imenso, mas que também guardava segredos profundos. Nesta mensagem, alguns desses mistérios vêm à tona em revelações inesperadas. Segredos que o público jamais imaginaria e que podem mudar completamente a forma como enxergamos sua trajetória. Prepare-se, pois o que está escrito aqui pode chocar você. Mas antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial. Se você enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira, ou tem um ente querido precisando de orações, deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, respire fundo, porque vamos à carta psicografada. Eu nunca imaginei que minha partida aconteceria daquela forma. Um sussurro gelado na noite, um presságio que eu, na minha ingenuidade terrena, sequer pude decifrar. O asfalto negro, um trajeto que meus olhos já conheciam de cor, transformou-se em um abismo sem fundo. E então, o impacto. Não foi um choque. Foi uma explosão de silêncios e gritos. Um som que rasgou o tecido da noite e se incrustou na minha alma. O carro, meu refúgio e meu instrumento de liberdade, tornou-se uma jaula retorcida, desgovernada. E o fogo? Ah, o fogo! Ele dançava ao meu redor. Uma criatura faminta e voraz, consumindo cada pedaço do que eu conhecia. O calor escaldante me envolveu como um abraço mortal. A fumaça densa e sufocante roubava o ar dos meus pulmões, roubava a luz dos meus olhos, roubava a própria esperança. Tentei lutar, gritei sem voz, debati-me contra as amarras invisíveis que me prendiam. Meu corpo, antes um templo de canções e risadas, agora era apenas um fôlego moribundo, um invólucro que se recusava a obedecer. E então, no clímax do terror, senti uma leveza, estranha, quase etérea, como se uma parte invisível de mim estivesse sendo arrancada, puxada para fora daquela carcaça em chamas. Minha visão, antes turva pela dor e pela fumaça, clareou de uma forma sobrenatural. E ali, diante dos meus olhos atônitos, a cena mais grotesca e surreal de todas, eu estava ali em pé, observando meu próprio corpo aprisionado nas ferragens, enquanto as chamas lambiam e devoravam o que restara. Meu coração, se ainda batia, queria negar o inegável. Gritei, chamei por ajuda, por clemência, mas meus brados se perderam no vazio, ecos inaudíveis em um mundo que já não me pertencia. Foi quando a ficha caiu, um peso gélido sobre minha alma recém-liberta. Eu havia morrido. O desespero, uma avalanche implacável, me arrastou para as profundezas da negação. Eu não podia aceitar. Tentei alcançar os bombeiros, vultos afoitos que se apressavam em conter o inferno que se alastrava. Tentei tocar seus ombros, implorar por uma chance, mas minhas mãos atravessavam seus corpos como se fossem miragens. Gritei pelos meus pais, minha mãe, meu pai, mas suas presenças eram apenas lembranças distantes. Ninguém me via, ninguém me ouvia. O medo me abraçou com suas garras geladas. Para onde eu iria? O que aconteceria agora, neste limbo de angústia e incerteza? Por um tempo que me pareceu uma eternidade, vaguei sem rumo, um fantasma em busca de um lar. Eu via as pessoas, seus rostos contorcidos em dor e incredulidade, mas para elas eu era apenas o nada. As notícias se espalhavam como fogo em campo seco. Minha família desolada, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Daniel. A dor que sentia ao vê-los mergulhados naquele abismo de sofrimento era 1000 vezes pior do que a própria morte. Eu queria abraçá-los, sussurrar que estava ali, que não precisavam chorar tanto, que eu estava bem. Mas uma barreira invisível, impenetrável, nos separava. O tempo, esse algoz silencioso, continuou seu curso, e eu, um náufrago na imensidão do não-tempo, não sabia quanto havia se passado. A sensação era de estar preso em um pesadelo sem fim. Uma peça de teatro trágica, onde eu era o único espectador e o protagonista. Mas então, no ápice da minha desesperança, algo começou a acontecer. Uma luz, suave, tênue, como o primeiro raio de sol após uma longa noite escura. Ela surgiu ao meu redor, tímida no início, mas crescendo em intensidade. Eu não compreendia o que era, mas aos poucos uma presença familiar, acolhedora,
começou a se materializar. E então, eles apareceram. Rostos que eu amei e que me amaram. Figuras que a morte havia levado antes de mim. Meu pai, que partira há tantos anos, estava ali, seu sorriso sereno me acalmando a alma. Outros parentes, amigos, todos me olhavam com uma ternura que me inundava de paz. Você não está sozinho, João. Suas vozes, melodias celestiais ecoavam em meu ser. Estamos aqui para te ajudar. Uma paz há muito esquecida começou a tomar conta do meu coração. Senti mãos não de carne e osso, mas de pura energia tocando meus ombros, e uma sensação diferente, um calor que não queimava, mas aquecia, me envolveu. Eu estava sendo levado, para onde eu não sabia, mas pela primeira vez desde o acidente, o medo havia se dissipado, substituído por uma confiança inexplicável. Aos poucos, a névoa da transição se dissipou, e eu despertei em um lugar diferente. Um ambiente tranquilo, sereno, banhado por uma luz suave e constante. Era um tipo de hospital, mas não um hospital terreno. Um hospital espiritual, onde seres bondosos, anjos em forma humana, cuidavam de mim com uma dedicação que eu jamais havia experimentado. Foi ali que a verdade se revelou, cristalina e libertadora. Minha missão na Terra havia se encerrado. O palco da vida terrena, com suas luzes e sombras, havia se fechado para mim. Mas minha jornada, essa sim, estava apenas começando. Uma nova melodia, uma nova canção, esperava por mim. Depois de um tempo no plano espiritual, um tempo que não se mede em horas ou dias, mas em aprendizado e evolução, comecei a compreender muitas coisas. As peças do quebra-cabeça da vida e da morte se encaixavam, revelando um panorama muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Percebi que minha passagem pela Terra não foi em vão. Eu vivi intensamente, cada segundo uma nota, cada dia uma estrofe. Sonhei alto, alcancei as estrelas com a voz, cantei com todo o meu coração, derramando minha alma em cada melodia. E fui imensamente feliz, um privilégio que poucos experimentam, ao lado do meu parceiro de estrada, Daniel. Daniel, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de palco. Sei que minha partida deixou um vazio imenso no seu coração, um eco doloroso em sua alma. Vi suas lágrimas, senti sua dor, uma dor que me atravessava mesmo aqui do outro lado. Mas hoje, quero te dizer algo que carrego comigo desde o primeiro instante da minha nova existência. Eu nunca estive longe. Estive ao seu lado em cada apresentação, sentindo a energia da multidão, vibrando com cada acorde. Estive presente em cada nova canção, nas madrugadas de inspiração, nos ensaios que te levavam à exaustão. Vibrei com cada conquista sua, com cada prêmio, com cada aplauso. E me emocionei, com a alma em festa, ao ver você seguindo em frente, levando nossa música, a música que construímos juntos para tantas e tantas pessoas. Sei que no começo, a culpa te corroeu, uma sombra persistente que te acompanhava. Você se perguntou por quê? Porque eu, porque nós, porque nossa história se interrompeu de forma tão abrupta. Mas, meu irmão, não havia culpa alguma. Era o meu momento de partir, o relógio divino marcando o fim de um ciclo e o início de outro. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o tempo certo para cada um de nós. O momento exato de fechar um capítulo e abrir outro. Nossa amizade, Daniel, nunca foi apenas terrena. Ela transcendeu o físico, o material. Foi um encontro de almas, um laço forjado no éter da eternidade, um elo que nem a morte pode romper. E eu sei, com uma certeza que me acalma o coração, que um dia, quando for a hora, nos reencontraremos. Não em um palco iluminado, mas em um plano onde a música é a linguagem da alma, onde a harmonia é a essência da existência. Mas até lá, Daniel, siga cantando, siga vivendo. Não se prenda ao passado, não se prenda à dor da minha ausência. O que construímos juntos, as memórias, as canções, os sonhos, nada disso será apagado. É um legado eterno, gravado no coração de milhões de pessoas e principalmente gravado em nossos corações. E para vocês que sempre me acompanharam, que cantaram nossas músicas com a alma, que até hoje lembram de mim com carinho e saudades, eu só posso dizer obrigado. Obrigado por cada aplauso, por cada sorriso, por cada lágrima derramada em nossa homenagem. A vida passa rápido, meus amigos, rápido demais. E só depois que partimos, só depois que a cortina se fecha para a vida terrena, percebemos o quanto desperdiçamos tempo com coisas pequenas, com desavenças insignificantes,
com mágoas que não nos levam a lugar nenhum. Então, enquanto ainda há tempo, enquanto a melodia da vida ressoa em seus ouvidos, abracem mais. Abraços sinceros, que apertam a alma e curam feridas invisíveis. Perdoem mais. Perdoem-se e perdoem aos outros, libertando-se do fardo pesado do ressentimento. Digam eu te amo sem medo, sem reservas, sem a vergonha de expor seus sentimentos. Não deixem para depois o que pode ser vivido agora. O depois pode nunca chegar, e o arrependimento é um fardo pesado demais para carregar. A morte, meus irmãos, não é o fim. É apenas uma mudança de estado, uma transição suave, como o cair da noite para dar lugar ao amanhecer. E do outro lado, neste plano de luz e amor, tudo o que levamos conosco são os laços de amor que construímos, as sementes de caridade que plantamos, a bondade que espalhamos. Fiquem em paz e lembrem-se, eu sempre estarei por perto. Em cada melodia que toca o coração, em cada raio de sol que ilumina o caminho, em cada brisa suave que acaricia o rosto. Eu sou a canção que nunca se cala, o amor que nunca se apaga. E um dia, quando a música da vida de vocês chegar ao fim, estaremos juntos novamente, em um dueto eterno de luz e amor. João Paulo.